Papo, eu diria, de alimentação, saúde, qualidade de vida, gente, não adianta. A gente já tocou e bateu nessa tecla que tem que mudar a alimentação. Só que quando envolve o esporte, é mais importante ainda. Aí convidamos ela, sabe tudo no assunto, né, que é a queridíssima Andréa Zácaro, para unir tudo isso. O que é legal, o que não é, quando? Porque eu acho que os horários também podem mudar alguma coisa, né? Podem. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que o que você mostrou hoje, essa dinâmica dessas duas meninas, ela é completamente diferente da dinâmica de uma pessoa que treina 40 minutos ou 1 hora, uma vez por dia ou 3 vezes por semana. Tá. Essas meninas, elas treinam 3 horas dia. E entre esses treinos de bike, que são 3 horas em estrada ou em algum outro lugar ou no rolo, ainda tem outros treinos funcionais ou não sei o que, como o preparador estava falando. Uhum. Então, neste caso, quando a gente pensa em atleta, o alimento principal é 60%, 70% da dieta de carboidrato. Tá. E quando a gente extrapola isso, para quem vai em academia fazer uma aula de bike class ou alguma coisa que vai 2 vezes na semana ou 3 vezes na semana, não é a mesma proporção que cabe para esse indivíduo. Então, assim, os objetivos devem ser ajustados à frequência de atividade física. Perfeito. E aí o quanto cabe de cada nutriente. Mas Perfeito. As dicas, elas caem de modo geral, né? Cabem para toda a população. Legal, isso é dá para importante. usar. Vamos abrir falando só da água? Vamos. Que a gente tem um quadro bem legal. Eu acho que sempre quando a gente fala de água e de hidratação, é uma curiosidade e é algo importante. Vamos lá, a gente tem um quadro que mostra, então, o quanto um atleta precisa de água. De água por dia. A recomendação que a gente tem para período, antes da atividade física, a gente calcula de 5 a 10 mililitros por quilograma de peso. Tá. 5 a 10 mililitros por quilograma de peso, a gente está falando que um indivíduo de 60 quilos vai tomar 600 mililitros ou até 1 litro de água, tudo bem, antes. Aí ele começa a atividade hidratado, que a gente diz. Tá. Então, começar com bastante água, porque a desidratação, ela interfere em cerca de 20% na performance atlética. Sério? Então, o neguinho treina pra caramba, vai na bike mais leve, faz não sei o quê, só de não tomar água já diminui sua performance. Então, as pessoas não podem se esquecer disso e os atletas sabem exatamente como se hidratar bem. Só se hidratar não adianta. Quem guarda um pouco de água dentro do músculo vai ser o carboidrato e por isso união dos dois antes do exercício e depois a gente fala sobre isso. Durante o exercício, a ideia é consumir de 400 a 800 mililitros por hora para atletas. Aí você fala, poxa, eu vou na academia, vou fazer uma aulinha lá de musculação ou de local ou mesmo que seja aula de bike e não transpiro nada. Preciso tomar água? Um pouquinho de água é bom, mas para 40 minutos, se você tomar antes e tomar depois, tudo bem. Aqui é por hora. Então, elas que vão 3 horas ou 4 horas, elas vão precisar de água na primeira, segunda, terceira, para aguentar até a 4ª hora ou até a 3ª hora. E depois do exercício, a ideia é você repor o que você perdeu. Tá. Uma das estratégias mais eficientes que a gente tem é pesar antes e pesar depois. Tá. Toda academia tem uma balança e todo mundo acha que emagreceu. E não quilos emagreceu. de gordura e não é verdade. O que você perdeu lá foi água. Então, se a gente pensar pelo menos de 1 a 1,5 litro a cada quilo perdido, é a estratégia que a gente tem ideal. Então, você perdeu 1 litro, bebe 1 litro. Isso funciona também para quem não é atleta. Isso funciona para quem não é atleta Só também. que a minha pergunta é a seguinte, você citou aí uma melhora ou piora na performance, dependendo dessa hidratação antes. Isso também para quem não é atleta? Isso também para quem não é atleta. Que coisa! A desidratação, na verdade, a desidratação é o processo, né? Estar hipoidratado, que a gente fala, que você tem menos água, interfere no raciocínio, interfere em todo o transporte de células, interfere em 1000 coisas, acuidade visual, contração muscular. Então, a gente precisa se hidratar muito bem. E a hidratação ideal é que a gente consuma pelo menos 2 litros, 2,5 litros dia. O cálculo de hidratação que a gente faz é 1 mililitro por caloria consumida. Existem outros cálculos, mas esse eu acho um pouco mais prático quando a gente relaciona a quantidade que você come de 2.000, 3.000 calorias versus aquilo que você precisa de água. Então é super legal. Nesse sentido, é interessante você pensar que vai distribuir essa água durante o dia. Não é para consumir muito líquido durante a refeição, não é proibido. Mas não é legal. Não, legal até é. Se você come arroz, feijão e farinha,
tá seco. O líquido ajuda a fazer a digestão, né? Então, a ideia do líquido, grande quantidade de volume durante a refeição, pode atrapalhar um pouco a digestão. Para quem quer emagrecer, pode interferir nesse processo de quantidade que consumir versus saciedade. Então, também tem que tomar cuidado. Mas aí, cada um, com seu profissional, com seu... Acerta a dose e o momento que vai ingerir o líquido, seja ele suco ou seja ele água. Para você ter uma ideia, a cenoura, que a gente tinha falado numa outra pauta, ou legumes em geral, tem 90% de água. Então, só de introduzir mais frutas, verduras e legumes, você já está se hidratando também. Muito bom. Então, vamos aproveitar e falar do grupo, vamos dizer assim, que eu acho que não é o principal, mas é que é muito importante, que tem muita dúvida, que é o carboidrato. Então, vamos começar por esse grupo. O carboidrato, a gente tem uma necessidade meio que psicológica pelo consumo do carboidrato. Todo mundo que corta o carboidrato fala, meu Deus, eu amo carboidrato. É óbvio, a gente tem uma necessidade e o carboidrato mantém a nossa glicose sanguínea. Então, o consumo de carboidrato, seja 50% do total de energia que você consome, isso dá bastante, deve ser inserido em todas as refeições do dia e isso mantém o seu conteúdo dentro dos nossos músculos e mantém a nossa glicemia. Então, o carboidrato é fundamental. Cortei o carboidrato, eu vou sentir vontade de doce, eu vou sentir fome. E aí as estratégias, quando a pessoa corta o carboidrato, é substituir por alguma coisa que sacie, tem dietas que põem gordura, entre outras coisas. Então, a minha preocupação quando a gente pensa no carboidrato é que hoje tem muita gente falando não para o carboidrato. E aí tem que achar alguma estratégia paralela para substituir esses carboidratos, porque é necessário. É necessário. Todos os trabalhos científicos que referem exclusão do carboidrato ou redução abaixo de 40% mostram problemas crônicos futuros. Né? Então, no momento você corta, você perde peso, porque você perde conteúdo muscular, você perde água e isso dá uma sensação errada. E acaba diminuindo até a caloria, né, no dia? Às vezes não, porque você substituir 2 colheres de arroz por uma lata de atum, o atum é muito mais calórico que o arroz. Então, em calorias, você pode até fazer mais ou menos a mesma coisa. Porque o pessoal dá uma turbinada na proteína quando diminui carbo, né? Que é o excesso, que não faz bem, e que é perigoso. A ideia do carboidrato é inseri-lo durante o dia todo e colocar no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde, jantar, e pensando na performance, é importante que o tanque de combustível para desenvolver a atividade esteja pelo menos meio cheio. Né? Então, você pode até fazer uma pequena restrição, mas que ele esteja meio cheio. Então, eu vou colocar metade da porção se eu quiser emagrecer, mas eu não posso começar a atividade sem. Então, eu vou te deixar uma pergunta. Você me responde daqui a pouquinho. Como a gente sabe que aquela quantidade é o suficiente para ser queimada e para dar todo o gás para a atividade física que vem em seguida? Porque é muito difícil. A gente nunca tem. Eu acho que hoje a gente perdeu um pouco da noção do que enche nossa barriguinha, não é? Eu acho que existe um pouco de preocupação em relação aos profissionais de saúde da população tentar fazer esses cálculos de maneira errada, sozinho. Porque é a mesma coisa você ter uma dor de dente e falar qual é o medicamento, ligar para todo mundo e todo mundo falar, toma isso que é bom. Entendi. Ou você ter... Então, na verdade, o cálculo da quantidade de carboidrato, ela parte do seu peso, altura, idade, condicionamento físico, histórico que você teve na vida de esportes e tudo, a condição metabólica atual. Às vezes as pessoas fazem muitas dietas e as dietas elas fazem com que você diminua a sua taxa metabólica basal, isso faz você ficar mais econômico. Então, às vezes, eu coloco um cálculo e esse cálculo para você não funcionou. Depois de 3, 4 semanas no consultório, a gente vai verificar qual estratégia e quanto disso funcionou. Algumas regras são meio básicas, né? A quantidade de calorias que você come no dia, se você come menos calorias, você perde peso, mais calorias, você ganha peso, independente do nutriente escolhido. É óbvio que a gente tem um equilíbrio entre carboidratos, proteína, gordura, vitaminas e minerais, porque a gente precisa de tudo. Né? Cada um com a sua função. Então, na hora de distribuir a dieta, a gente pensa exatamente em tudo isso e coloca pelo menos 50% de carboidrato ou mais para quem pratica exercício. Existe um cálculo rápido, por isso que eu falei que é fácil, porque não tem segredo. Olha lá, hein, gente? Não tem segredo porque ninguém consegue fazer sozinho, tem que ser o profissional. Mas existe um cálculo rápido, sim, que pode ser no mínimo 5 gramas de carboidrato por quilograma de peso por dia. E não pode ser comido de uma vez só. Você não pode consumir tudo de uma vez. Então, você vai consumir um pouco antes do exercício, um pouco durante, se você fizer mais de 2 horas, um pouco depois do exercício para a recuperação do carboidrato gasto e o restante no decorrer do dia. Então, essa distribuição é super coerente. Então, na verdade, se antes da atividade física, tem gente que me pergunta no jejum, mas eu posso fazer exercício físico no jejum? O que é jejum?
Jejum é que você comeu antes de dormir, vai acordar e vai fazer meia hora de exercício? Pode, se for leve. As meninas não podem. Se elas fizerem no dia anterior um jantar qualquer, no dia seguinte acordar e vai fazer 3 horas de bike, ela pode começar em jejum? Até pode, mas ela vai ter que começar com carboidrato desde a primeira hora e aí a gente usa suplementos. Porque é difícil você comer naquele momento da contração muscular. O suplemento, ele é assim, uma muleta, ele ajuda, porque de certa forma é fácil de levar o suplemento, né? Então, ele tem essa... Eu acho muito interessante que o suplemento, ele te dá uma sensação boa quando você tem necessidade, e o nome suplemento é justamente para aumentar ou para agregar valor àquilo que você não está conseguindo fazer. Da alimentação. Então, quem não consegue fazer café da manhã, e tem alguns atletas que treinam 5, 4 da manhã, porque tem que depois trabalhar e não sei o quê. Nessas pessoas, às vezes, elas não conseguem acordar e fazer uma boa refeição. Boa refeição, a maioria dos atletas, cortando glúten ou não, é pão, macarrão, batata, tem que comer uma coisa densa de carboidrato antes dessa prática esportiva. Isso faz com que ele rode mais rápido na segunda, na terceira hora. Entendi. E isso ele percebe depois de um mês de estratégia testada. Então, assim, o trabalho que a gente faz com atletas é um. O trabalho que a gente faz com pessoas que frequentam a academia e treinam um pouco menos é outro. A resposta do atleta é muito mais rápido. A resposta de quem treina 2 vezes na semana é muito mais lenta. E a gente sabe que muitas vezes o que essas meninas precisam, meninos que começam e querem perder peso, é de às vezes um resultado um pouquinho mais rápido, porque senão ela chega no meio do caminho e que não vai acontecer. Não acontece milagre. Não acontece milagre. Não acontece milagre. Tá aí, então a gente precisa realmente dar tempo ao tempo, diminuir essa ansiedade, curtir a vida e esperar o resultado. As coisas não vão acontecer da noite pro dia. A gente não espera a unha crescer, tem que esperar o músculo cabelo também. crescer, não é devagarinho. Então, assim, voltando no papo carboidrato, eu acho que é legal a gente pensar que a batata vai ser bem-vinda, o pão vai ser bem-vindo, a aveia é super bem-vinda, a gente já falou bastante delas algumas vezes, tapioca, o próprio arroz. Então, dependendo do horário do treino, inserir o carboidrato nessa refeição vai ser importante. Pode ser uma barra de cereais, se for um treino no meio da manhã? Pode. Qual que é o inconveniente do carboidrato? Se ele tiver muita fibra. Carboidratos complexos é tudo isso aqui. Então, antes do treino... Carboidratos, pode ser tudo isso aqui. Tá. Complexos. A diferença entre carboidrato simples e complexo, simples é o açúcar. Tá. É uma bolinha de glicose. Complexo é quando tem um monte grudado. Tudo isso tem um monte grudado. Nada disso é açúcar. Entendi. Então, água com açúcar é carboidrato simples. Tá. Tudo isso é carboidrato complexo. Dos complexos, a gente tem os complexos com maior teor de fibras ou menor. Tá. Os complexos que têm maior teor de fibra tem que ficar distante do exercício. Eu posso até comer um pão super integral, uma barra super integral, um monte de coisa super integral, mas que tenha pelo menos 2 horas antes, para dar tempo de fazer a digestão. Imediatamente antes vai atrapalhar minha prática esportiva. E vai diminuir o rendimento. Vamos lá, nós temos a receitinha do nosso Smooth, que é um Smooth reparador, ele seria para pós-treino. Na verdade, se você fez a aula de bike ou fez o treino de ciclismo, né, como a gente tinha colocado das meninas antes, você precisa reparar esse músculo com uma quantidade de carboidrato. A reparação, a gente pensa numa quantidade de pelo menos 0,7 gramas de carboidrato por quilograma de peso. Tá bom. E aí cabe ao nutricionista, junto com o paciente, decidir qual é o tipo do carboidrato que cai melhor para esse ou para aquele paciente. Perfeito. No caso, eu escolhi aqui banana. Uma banana tem 20 gramas de carboidrato. Escolhi 2 colheres de sopa, tem 3 colheres de sopa de aveia. Que vão ter cerca de 30 a 35 gramas de carboidrato, que dá uma quantidade boa de carboidrato. Tem uma polpa qualquer, aqui a gente colocou de acerola, a gente bateu a acerola no liquidificador, deixou ela congelada em cubinhos de gelo e aí colocamos aqui. Eu vou fazer com um pouquinho de leite, pode fazer com leite de soja, pode fazer do jeito que quiser. Iogurte. Mas é bom ter um pouco de proteína. Tá. Né? Então tem iogurtes mais proteicos hoje. E se por um acaso não tiver, pode colocar o suplemento do tipo whey protein ou alguma outra proteína. Exato, porque aí você brinca com tudo. Manda bala, tirem foto da tela da nossa receitinha, a gente vai fazer. E vamos fechar falando da proteína, blá, 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 porque senão eu estouro tudo que eu posso, que tem eu não uma posso. coisa que tá lá, enquanto eu vou colocando aqui, que são os alimentos que não fazem muito bem pro exercício. Então, se a gente pensar em comer feijão, soja, eu tô colocando tudo, tá? Pode. Falando. Feijão, soja, grão de bico, folhas, alface. Se você comer um balde de alface e for fazer atividade física, você vai sentir que ela está lá, né? Entendi. Então vai diminuir a sua performance também. Eu pus o leite, pus todos os ingredientes. Nossa, deve ser gostoso. Vou colocar o gelinho, vamos bater. É um shake. Para colocar o gelo,
a gente sabe que tem liquidificador que não bate, tem liquidificador que bate. Então, às vezes, o que eu faço é congelar a banana. Que daí quando a banana congelada ainda faz uma... cremosidade, né? Exato, fica uma delícia. Olha para as crianças. Ai, a gente tem sorvete para vocês, criançada. Bananinha congelada. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas. Esse nosso é power. É power esse. Nossa é pá. Vamos Gente, ver. essa ideia da bananinha de sorvete pra criançada é muito legal. Ai, que cremoso. Ai, que gostoso. bonito. Ai, que delícia. Eu quero. Pode provar. Quem quiser mais doce, põe açúcar, mas a banana já adoça, né? Então, na verdade, fica uma delícia. Bom. Bom, né? Muito bom. E você viu que rendeu, né? Dá pra fazer Café da manhã belo também, papão. né? Exatamente. Quem não tem muito tempo pode fazer. E por ser vitamina, ele já tá pré-digerido. Então, pra pré-treino também serve. Serve pra pré e serve pra pós. Exatamente. Pra gente encerrar, essa pergunta é importante. Tá. Saindo do mundo dos atletas, eles treinam todos os dias bilhões de horas. Vamos falar da vida real. Aqui, ó, a gente. Não dá pra treinar todo dia. Mas aí quando treina tem que ser eficiente e a comidinha também tem que ajudar. Dia que não treina, come menos? Dia que não treina, come um pouquinho menos, sim. Proteína a gente Já tem que ajuda. manter um pouquinho, porque Tá. 24 horas a mais a gente leva para refazer esse músculo. O carboidrato é importante, mas você pode diminuir um pouquinho. Só as estratégias antes e depois do exercício já fazem o menos e o mais de um dia para o outro. Ah, porque o dia que tem a estratégia de antes e depois é Já que é tem o... um pouquinho mais. Então, gente, lembra disso. E perguntinha do público na tela. Vamos lá, pra encerrar. Quem escreveu pra gente? Vamos ver? Um beijo, Gabi. Obrigada. No meio do treino de ciclismo, caso seja muito longo, preciso levar algo leve pra comer? Essa é uma excelente pergunta. Na verdade, existem estratégias que realmente precisam ser testadas. Tem gente que não consegue comer durante a bike, mas a grande maioria consegue comer uma batatinha cozida, consegue comer uva passa, consegue comer algum tipo de alimento de fácil digestão que mastigue rápido. Ficar muito tempo no pedal ou fazendo prática esportiva, por muito tempo, pode dar um ardor no estômago, dar um desconforto, e você precisa colocar alguma coisinha, exceto suplementos. As pessoas usam gel, usam isotônicos, que tem uma quantidade de carboidrato, e a ideia é de 30 a 50 gramas de carboidrato por hora. Tá. Então, vai treinar 3 horas, até 1 hora não há necessidade, até 1h30 talvez não, mas vai treinar 2 horas, na segunda hora coloca 30 a 50 gramas de carboidrato, na terceira hora também, e aí brinca com... Pode ser pedaço de banana? Pode. Pode ser uma fatia de pão, uma bolachinha de arroz. Tem coisas que grudam no céu da boca e incomodam. Não então, é tão bom, tá. Pensa naquilo que é confortável, leva alguma coisa leve. Batatinha é uma coisa que todo mundo está levando, mesmo que seja doce, que ajuda bastante. Um chipzinho, tá aí. Andréa Zácaro, gente, ela é nutricionista esportiva e presidente da Associação Brasileira de Nutrição Esportiva. Por isso, participando dessa pauta tão bacana ligada ao esporte. Agora, para você saber mais e ter o seu cálculo e a sua dieta bem bonitinha para você, telefone 4438-8584. 4438-8584. Obrigada mais uma vez, cumprindo aí todas as estratégias. Muito Isso é bem. muito bom. Beijo, obrigada. La 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 la.